Quando um cão entra em sua vida, seja ele filhote ou um cão adulto, você deve saber o que entre suas responsabilidades encontra-se a educação, com paciência e regras claras e muito amor. Certamente você vai conseguir treinar o seu animal de estimação com sucesso. Aqui ao meu lado está Fábio Gatto, ele é especialista em comportamento de animais de estimação. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bem, eu trouxe aqui, eu tentei remontar aqui um espacinho, né? Como eu costumo orientar os proprietários em casa, né? De reservar um espaço para o filhote, primeiramente, então nada de levar para o quarto, tá? A questão de começar a humanizar ali. Então a coisa já começa errado por aí, tá bom? Então, primeiro, levou o filhotinho para casa, reserva espaço para ele, tá? Dentro desse lar. Pode ser apartamento, casa, sítio, onde quer que seja, tá? Então, tem aqui, eu trouxe aqui um tapete higiênico, que é muito usado hoje, né? Não sei se dá para mostrar aqui. Dá sim. Um tapetinho higiênico, é muito prático, tá? É simples, fácil de montar no espaço ali para o filhote. A vasilhinha de água e comida, que pode estar próximo, tá bom? Mas o de dormir, a gente afasta um pouquinho, tá bom? Então, os cães têm senso de higiene, então eles jamais vão sujar o mesmo ambiente, tá, em que eles dormem, tá? Uma questão primitiva mesmo, tá bom? E essa questão da educação do nosso animal de estimação, ele pode começar desde o momento que ele chega na casa, né? Exatamente. Então, o proprietário deve procurar orientação, tá? Pode ser com médico veterinário, pode ser com um adestrador de cães que possa orientá-lo sobre o que fazer com esse filhote que levar para casa, mas tem que ser o quanto antes. É verdade. Hoje, a gente também encontra, além desse papel que você colocou no chão, tem aqueles que a gente pinga, né, no papel. Esses são os atrativos, né? Isso. Esse é o pipi, o xixi dog, né? Isso. Que a gente pinga, né? Ele é um atrativo. Assim como tem um atrativo, tem também um repelente para repelir ele de não fazer nos lugares que eu não quero, tá? Então ele tem um odor, né? Que incomoda os cães, geralmente a citronela, tá? Que os cães não suportam muito, então você diariamente tem que fazer o uso, né, para inibir ele de fazer nesses lugares que você não adotou como banheiro para ele. E Fábio, eu já vi, presenciei casos na minha família, inclusive de, não sei se é verdade também, de além desse tipo de que a gente pinga, né, água sanitária, vinagre, isso funciona? Às vezes funciona quando o uso é feito regularmente, tá bom? Sim. A água sanitária geralmente também como atrativo, já que ela tem amônia, né? Então a amônia tem na urina. Então quando você às vezes lava o ambiente ou limpa o ambiente com água sanitária, querendo inibir ali o odor, né, das fezes, da urina do animal, muitas vezes você está reforçando e para o cão representa aquilo como se fosse a urina de outro animal. Tá? Então ele vai fazer lá com mais frequência ainda. Então tá bom? E o vinagre é o oposto, né? O vinagre já vai servir como um repelente. Tá? Você pode, dentro de casa o vinagre já não fica legal, mas tipo numa garagem, no pátio, né? Não quero que meu cão mije na roda do carro, todo dia chega. Então aplica o vinagrezinho ali todo dia, né, para inibir ele de fazer lá. Já estava fazendo tudo errado. Nosso produtor está perguntando aqui da andiroba. A andiroba funciona? A andiroba, às vezes, pode funcionar como um repelente de objetos. Então, vamos supor que meu filhote está roendo aqui o meu celular, o controle remoto da televisão, um pé da mesa, de cadeira em casa, eu posso pegar a andiroba ali e passar, mas fazer primeiramente o contato direto na boquinha dele para ele fazer uma associação negativa com esse sabor ou com o odor, né? Aí, em seguida, eu passo lá no lugar onde ele está, né, mordendo, botando a boquinha. A pimenta também funciona? Também serve, principalmente no caso de coprofagia, o cãozinho que come as próprias fezes, né? Que é muito comum, é muito frequente isso na clínica também, tá? A ciência não conseguiu explicar de que forma os cães têm feito isso com tanta frequência, mas acredito que seja algo mesmo natural, tá? Porque os lobos, os cães selvagens fazem isso, então para manter o ninho limpo, eles estimulam os filhotes, as crias a fazer necessidades e em seguida já limpam, né? Através das lambeduras. E essa questão da educação do animal, por exemplo, muitas vezes o animal faz xixi em um determinado local. Aí a pessoa vai lá, esfrega o focinho dele, bate nele, ele passa 2 dias, no 3º dia ele vai lá e faz de novo. Isso. Essa correção, assim, eu não recomendo, tá? Porque ela é muito pesada, tá? Ela é feita de forma agressiva, geralmente, tá bom? Porque o proprietário se depara com aquela situação, né? Fica chateado e desconta aquilo no cão, e a culpa não é dele. Talvez ele tenha dado liberdade demais antes do tempo e perdeu o controle, tá bom? Então, geralmente, o que vai acontecer? Quando eu esfrego a face do cão,
nas necessidades dele, o que ele vai associar é que nunca vai fazer mais aquilo na minha frente. Na minha ausência, ele vai lá e vai fazer do mesmo jeitinho. Entendi. Tá bom? Fica aí a dica pro pessoal que está assistindo a gente. E agora a questão de educar um cão que já é adulto. É complicado? É Ou complicado. pode ser possível? É possível sim, mas se torna mais difícil porque ele já tem hábitos, já tem vícios, né? Geralmente quem ensinou isso foi o proprietário de forma inconsciente, né? E ele sofre com aquilo. Dependendo do porte do cão, por exemplo, um cão da raça labrador, que é um cão extremamente agitado, é difícil de controlar. Se tiver criança ou idoso em casa, geralmente essas pessoas se tornam vítimas, né? Às vezes trombam nessas pessoas, elas caem no chão, né? E às vezes acaba acontecendo acidentes graves mesmo, de fraturas e outras coisas aí. Tá bom? E essa questão de humanizar o cãozinho? Esse é o erro da humanidade hoje, tá? Em humanizar. É o que eu tenho pego firme assim no consultório. Então, quando eu me deparo com uma família que está extremamente fragilizada, às vezes pela forma com a qual adquiriu o animal, tá bom? Vamos assim, o que acontece muito? Peguei o animal da rua, ele estava sofrendo, ele estava passando por uma situação difícil, estava machucado, né? Então, assim, os animais veem a pena na gente, esse sentimento de pena, como uma fraqueza. E eles se aproveitam disso para crescer. E geralmente o que acontece é perda de controle também, porque a pessoa passa a dar muito carinho, muito afeto para esse animal e esquece de impor os limites, que é o mais importante. Tá? E eu tenho um cachorrinho em casa. Ele é muito apegado à minha mãe. Certo. Se minha mãe passa o dia inteiro fora de casa, ele não come, ele não bebe água e ele fica muito triste. O que a gente pode fazer com esse cachorro? Isso a gente chama de ansiedade por separação, tá? Então, assim, o animal passa a sofrer. Os animais, na verdade, apresentam de várias formas os sintomas dessa doença. Tá? Uns ficam agitados, outros deitam, esperam o dono voltar para casa, né? Outros, às vezes, se voltam para o próprio corpo através de lambeduras, mordeduras e, às vezes, até automutilação mesmo. O animal fica ali, não tem o que fazer, o proprietário sai de casa, esquece que ele vai ficar ali sozinho, não oferece um brinquedo, uma interação, um osso, algo que ele possa ocupar a mente. Né? Sai para trabalhar e quer voltar para casa, encontrar tudo, né, como deixou. É muito difícil isso para um cão. Ter que aceitar a situação de o proprietário chegar em casa, vão dormir juntos, às vezes compartilham a mesma cama, né, que é a questão da humanização. Isso. Tá? E o animal passa a associar. Ele está em casa, então temos que estar juntos. Então, quando o dono se ausenta, ele não aceita. Porque estar em casa significa ficar juntos. Então é muito difícil isso para um cão, né? A pessoa de quem ele depende para comer, beber, abrigo, afeto, foi embora, aí ele, opa, o que eu faço? Né? Aí ele entra em atrito com as sensações ali que ele sente naquele momento. E eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente precisa levar em conta na hora de treinar, né, o animal, educar o animal. Primeiro de tudo, tem que ter paciência, né, doutor? Esse é o segredo, tá bom? Então, se eu quero ensinar qualquer coisa para o meu cão, eu tenho que estar bem, né, mentalmente, tem que estar calmo, assertivo e tentar ensinar para ele um exercício novo naquele dia. Tá? Se eu estiver chateado, ele não vai saber o motivo, mas vai sentir. Tá? Se eu estiver entediado, se eu tiver algum problema, eles sentem isso, porque a gente transfere isso para eles através dos odores. Tá bom? Eles não vão saber nunca a causa, mas vão absorver um pouco daquela emoção, daquele sentimento que eu estou sentindo ali naquele momento. E o segundo ponto é ter perseverança. Isso, acreditar que ele pode, né, aprender. Eles aprendem sim. Tá? Tem 2 universidades aí na Espanha que eles passam o dia inteiro ensinando para os cães comportamentos humanos, tipo de sentar em cadeira, se portar em uma mesa, tá? Então eles fazem isso o dia inteiro. Tá? E é importante também ter clareza na hora de mostrar para o cão o que ele tem que fazer. Exatamente, né? sempre usar palavras firmes, curtas, né? São os comandos verbais, tá? Mas elas podem vir também associadas de toques, porque a linguagem dos cães é a linguagem corporal, então não adianta falar com eles. Então as pessoas costumam falar com os cães como se falassem com as crianças, e não funciona assim. Tá? Então é por isso que ela tem que buscar ajuda com um profissional, tá? Para que ele oriente direitinho e para que ela aprenda um pouco sobre a linguagem dos cães. Eles nascem aprendendo, sabem exatamente como nos compreender, mas a gente não sabe nada sobre eles. E por isso a gente erra tanto e acaba culpando eles por um comportamento causado pelos donos. Né? E questão também de dar recompensa para quando ele acertar um determinado comando que a gente mandou para ele, né? Isso tem que ser de forma imediata, então é fração de segundos, assim. Tem que ser bem rápido. Tem que ser rápido. Então eu vou ensinar para ele hoje o comando de senta.
tá? Então vou ensinar a sentar, o petisquinho já está aqui na mão, sentou, Deu. recompensei, tá bom? E assim, será que os cães entendem horas após ou eles entendem castigo? Eles não conseguem associar que eu mandei ele lá, tranquei ele no banheiro porque ele fez uma sujeira na sala. Ele não vai conseguir associar isso porque já demorou muito tempo, né? Então ele vai associar com o que ele está fazendo no momento. Tô aqui deitadão, vem me botar no banheiro aí, tá? Aí as pessoas me falam, eu botei ele de castigo. Ele entendeu. Eles não têm compreensão disso, né? Acontece muito isso. E durante esse treinamento tem que ter muita tranquilidade também, não é? Exatamente, a tranquilidade, escolher um momento bom, sombra, tá? Aqui é muito quente, então escolhe um horário legal, tá? É fácil demais ensinar um cão. Em 10 minutinhos você consegue ensinar para ele o comando de junto, o senta, o deita, o ficar quieto, tá? Isso tem que ter muita paciência. E tá também bom? tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, esse é o princípio de tudo, tá bom? Então a partir do momento que eu levei para dentro de casa, começa, né? Uma outra, a questão da responsabilidade. E com os outros também. E uma coisa para ficar melhor ainda, falar aqui também, é com relação ao aplicativo, ó. Isso aqui foi o sonho de 4 amigos, ó. Em unir o útil ao agradável, né? Então o sonho deles é cuidar de pet, era de proporcionar para eles mesmos, para outras pessoas, como cuidar melhor, né? Dos pets, tá? E eles desenvolveram um aplicativo formidável chamado Sit, né? Que significa sentar, né? Aí. Então, quem quiser mais informações sobre esse aplicativo, é só entrar aí, ó, no sítio, buscar aí a página no Facebook, tá? E é um joguinho super interativo, ele vai dar dicas aqui de comportamento, ele vai orientar o proprietário a como montar esse espaço aqui em casa, tá? É muito bacana, eu fiquei impressionado, tá? Então, eles me chamaram e a gente conseguiu desenvolver de uma forma super bacana aí pro pessoal em casa aí, tá? Então, é só buscar aí no Facebook Sit, tá? Aí, eu acho que vou até baixar e vou mostrar para minha mãe também. É muito bacana. E você trouxe também aqui para mostrar a caminha, né? Então assim, a ideia aqui era diversificar os espaços dentro do mesmo quadrado. Então assim, cheguei em casa, vou separar aqui uma área de serviço e cozinha para o meu filhote. Tá? Então nada de levar ele para o quarto. Deixa ele isolado. Eu vou dar para ele uma pelúcia, que vai representar o irmãozinho, já que eu tirei ele perto da mãe, dos irmãos. Então eles costumam deitar sempre com a cabecinha uns sobre os outros, sempre em contato, né? Eles são tão sociáveis quanto os seres humanos, então eles gostam do contato. Então por isso que eles nos buscam sempre, né? Às vezes você vai andando na rua, você se depara com uma ninhada de filhotes da mãe, os filhotes chegam a abandonar a mãe e os irmãos para seguir o humano. Porque sabe que com os humanos eles têm mais chance de sobrevivência. É verdade. Né? Então isso já tem pelo menos 40 mil anos, né? Segundo algumas teorias, e outras, né, cerca de 15 mil anos. Tá? Mas assim, disponibilizar para ele, para o filhotinho, ó, lugarzinho quente, uma pelúcia, brinquedo para interação, ele precisa interagir. Então se eu deixo de oferecer, ele vai buscar, e se ele buscar, vai me aborrecer. Tá? Então por isso que tem que ter isso tudo disponível para o filhotinho ali no início. Ok, tá bom? doutor. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Sempre. E a gente mostrou aqui algumas dicas da educação que você precisa ter com o seu pet. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco do Estúdio Sat. A gente volta já.